Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre curiosidades e diversão. Antes de falarmos sobre os grandes projetos americanos, primeiro precisamos conhecer um pouco sobre o Black Project, ou Projeto Negro, porque alguns grandes projetos são desenvolvidos através do Black Project. Um projeto negro é um termo usado para um projeto militar ou de defesa altamente sigiloso e publicamente não reconhecido pelo governo, pelo pessoal militar e pelos contratados. Exemplos de aeronaves militares dos Estados Unidos desenvolvidas com os projetos negros incluem a aeronave de ataque furtivo, o F-117 Nighthawk, e o bombardeiro B-Spirit, ambos altamente classificados e negados como existentes até estarem prontos para serem anunciados ao público. Nos Estados Unidos, o termo formal para um Black Project é o Programa de Acesso Especial conhecido pela sigla SAP. O dinheiro que financia esses projetos é chamado de orçamento negro. Esse é um tipo de orçamento do governo direcionado para operações confidenciais ou secretas direcionadas para outras nações. Como não poderia deixar de ser, é complicado de calcular esse orçamento, mas nos Estados Unidos foi estimado em mais de 50 bilhões de dólares por ano. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro das novidades. Veja agora 10 grandes projetos de aviões americanos ativos ou desclassificados que foram construídos para se tornarem superiores às defesas e sistemas de ataques de outras potências mundiais. Northrop Grumman B-2 Spirit. O B-2 Spirit é um bombardeiro multifuncional capaz de transportar munições convencionais e nucleares. Tornou-se um salto dramático para esse tipo de tecnologia. Este bombardeiro representa um marco importante no programa de modernização de bombardeiros dos Estados Unidos. Seu projeto foi iniciado com Advanced Technology Bomber, o ATB, durante o governo Carter, projetado e fabricado pela Northrop, mais tarde pela Northrop Grumman. O custo de cada aeronave era, em média, de 737 milhões de dólares em 1997. O custo total do programa, que inclui desenvolvimento, engenharia e teste, foi em média de 2,1 bilhões de dólares por aeronave em 1997. Seu primeiro voo foi em 17 de julho de 1989. Com 4 motores General Electric F-118, possui um impulso de 17.300 libras em cada motor. Possui um peso máximo de decolagem de 152 toneladas e uma carga útil de 18 toneladas. Também possui um alcance intercontinental com velocidade alto-subsônica e um teto de voo de 50.000 pés. O B-2 traz um enorme poder de fogo. Em pouco tempo, pode alcançar qualquer lugar do globo através de defesas que anteriormente eram consideradas impenetráveis. As suas características furtivas, ou stealth, dão a ele a habilidade única de penetrar nas defesas mais sofisticadas de um inimigo e ameaçar seus alvos fortemente defendidos. Possui uma tripulação de 2 pilotos, sendo um piloto no banco esquerdo e um comandante de missão do lado direito. Embora projetado originalmente como um bombardeiro nuclear, o B-2 foi usado pela primeira vez em combate convencional não nuclear na Guerra de Kosovo, em 1999. F-22 Raptor. É uma aeronave de quinta geração com assento único e com 2 motores.
foi desenvolvida utilizando uma tecnologia furtiva tática para aviões de combate para a Força Aérea dos Estados Unidos. Esta aeronave foi projetada principalmente como um caça de superioridade aérea, mas também para ataque terrestre, guerra eletrônica e capacidades de inteligência de sinal. Entrou formalmente em serviço em dezembro de 2005 como F-22A. A Força Aérea afirmou que a aeronave era incomparável com qualquer caça conhecido ou projetado. A combinação das características de furtividade, desempenho aerodinâmico e consciência situacional dão à aeronave capacidades de combate aéreo sem precedentes. O Raptor possui 3 baias de armas internas, uma na parte inferior da fuselagem e 2 baias menores nas laterais de fuselagem. A baia principal pode acomodar 6 lançadores de mísseis fora do alcance visual e cada baia lateral tem um lançador para mísseis de curto alcance. 4 dos lançadores na baia principal podem ser substituídos por 2 racks de bombas que podem carregar cada um 450 kg. O F-22 também pode transportar armas ar-terra, como bombas com orientação e bomba de pequeno diâmetro, mas não pode se autodesignar para armas guiadas a laser. Os artefatos ar-terra internos estão limitados a 910 kg. Um canhão rotativo M61A2 Vulcan de 20 mm montado internamente está embutido na raiz da asa direita da aeronave, como um cano coberto por uma porta retrátil para manter a furtividade. O alto custo da aeronave, a falta de missões ar-ar claras devido a atraso nos programas de caça russos e chineses, a proibição de exportações e o desenvolvimento do F-35 mais versátil levaram ao fim da produção do F-22. Uma contagem final de 187 aeronaves de produção operacional foi estabelecida em 2009 e o último F-22 foi entregue à Força Aérea dos Estados Unidos em 2012. 8. Boeing Bird of Prey. A Bird of Prey, ou ave de rapina, foi uma aeronave de projeto negro destinada a demonstrar tecnologia furtiva, desenvolvida por McDonnell Douglas e Boeing nos anos 90. A empresa custeou 67 milhões de dólares em financiamento para o projeto. Era um programa de baixo custo comparado a muitos outros programas de escala semelhante. O desenvolvimento do Bird of Prey começou em 1992 pela McDonnell Douglas Phantom Works, divisão de projetos espaciais na Área 51. O nome da aeronave é uma referência ao navio de guerra Klingon Bird of Prey, da série de televisão Star Trek. Desenvolveu tecnologia e materiais que mais tarde seriam usados no veículo aéreo de combate não tripulado X-45 da Boeing. Não há planos públicos para tornar isso uma aeronave de produção. A Bird of Prey tinha uma velocidade de cruzeiro de 300 milhas por hora e um modesto teto de serviço de 20 mil pés. A aeronave tinha 47 pés de comprimento e uma envergadura de cerca de 23 pés. Ela pesava cerca de 7.400 libras e foi alimentada por um motor de turbina Pratt & Whitney. O primeiro voo ocorreu em 1996 e outros 39 voos foram realizados até a conclusão do programa em 1999. A aeronave foi tornada pública em 18 de outubro de 2002 e foi oficialmente desclassificada em outubro deste mesmo ano. 7. Lockheed F-117 Nighthawk. Essa aeronave possui assento único e foi desenvolvida pela Lockheed Skunk Works e operada pela Força Aérea dos Estados Unidos. O F-117 foi baseado no demonstrador de tecnologia Heavy Bluff.
O projeto começou em 1975 e foi a primeira aeronave operacional a ser projetada em torno da tecnologia stealth. Seu voo inaugural ocorreu em 1981 em Grand Lake, Nevada, e a aeronave alcançou o status de capacidade operacional inicial em 1983. O Nighthawk foi envolto em segredo até que foi revelado ao público em 1988. Dos 64 F-117 construídos, 59 foram versões de produção, com os outros 5 sendo protótipos. O F-117 foi amplamente divulgado por seu papel na Guerra do Golfo Pérsico de 1991. Embora fosse comumente chamado de Stealth Fighter, era estritamente uma aeronave de ataque ao solo. Os F-117 participaram do conflito na Iugoslávia, onde um foi abatido por um míssil superfície-ar, SAM, em 1999. Foi o único F-117 a se perder em combate. A Força Aérea dos Estados Unidos retirou esse caça em 2008, principalmente devido ao desempenho do F-22 Raptor. 6. Northrop YF-23 Black Widow 2. A Northrop McDonnell Douglas FA-23 era um monoposto, avião de caça bimotor, demonstrador de tecnologia projetado para a Força Aérea dos Estados Unidos. 2 protótipos do YF-23 foram construídos, apelidados de Black Widow 2 e Grey Ghost. Na década de 1980, a USAF começou a procurar por um substituto para seus aviões de caça, especialmente contra os avançados Sukhoi Su-27 e Mikoyan MiG-29 da antiga União Soviética. O YF-23 era mais furtivo e mais rápido, mas menos ágil que seu concorrente. Após um processo de desenvolvimento e avaliação de 4 anos, o F-22 foi anunciado como vencedor em 1991 e entrou em produção como Lockheed Martin F-22 Raptor. Esta aeronave era movida por 2 motores turbofan e apresentava bocais de motor fixo em vez de bicos vetorizadores de empuxo, como é no F-22. Para diminuir o peso e aumentar a stealth, a Northrop decidiu não usar o vetor de empuxo para o controle aerodinâmico. Foram construídos 2 protótipos da YF-23A. Em 1991, após extensos testes de voo, a USAF anunciou que a Lockheed F-22 venceu a competição de fuselagem. A Northrop encerrou seu programa do YF-23 e assim ficou em exibição em museu a partir do ano 2000. 5. Lockheed SR-71 Blackbird. O primeiro voo de um SR-71 ocorreu em 22 de dezembro de 1964 na Força Aérea 42. O SR-71 alcançou uma velocidade máxima de Mach 3.4 durante teste de voo com o piloto Major Brian Shaw, reportando uma velocidade de Mach 3.5 em uma sortida operacional enquanto escapava de um míssil sobre a Líbia. O primeiro SR-71 a entrar em serviço foi entregue à ala de reconhecimento estratégico na base da Força Aérea Pillow em janeiro de 1966. Ao longo de quase 24 anos de carreira, o SR-71 permaneceu como o avião operacional mais rápido do mundo. A partir de 80 mil pés, ele poderia pesquisar 100 mil milhas quadradas da superfície da Terra por hora. O SR-71 serviu com a Força Aérea dos Estados Unidos de 1964 a 1998. Um total de 32 aeronaves foi construído, 12 foram perdidas em acidentes. Não possuía nenhum armamento. Possuía 2 motores Pratt e Whitney
J-58S de 32.500 libras de empuxo cada e composto combustor, com capacidade para 2 tripulantes, atingir a velocidade máxima de Mach 3 ou acima de 2.000 milhas por hora. Atingia um teto de mais de 85 mil pés, tinha uma envergadura de 55 e comprimento de 107 e altura de 18 pés. A Força Aérea dos Estados Unidos retirou sua frota de SR-71 em 26 de janeiro de 1990, por causa de um orçamento de defesa decrescente e altos custos de operação. Quatro. Sikorsky UH-60 Black Hawk. É um helicóptero utilitário bimotor de médio porte, com 4 pás, fabricado pela Sikorsky Aircraft. O UH-60A entrou em serviço com o Exército dos Estados Unidos em 1979, como helicóptero de transporte tático do Exército. Além do uso do Exército dos Estados Unidos, o UH-60 foi exportado para vários países. O Brasil importou 4 helicópteros UH-60L em 1997 para as Forças de Paz do Exército Brasileiro. Recebeu 6 UH-60L configurados para as Forças Especiais de Busca e Salvamento em 2008. Ele encomendou mais 10 UH-60L em 2009. As entregas começaram em março de 2011. Sua tripulação é composta de 2 pilotos, com 2 chefes de tripulação e artilheiros. Possui capacidade de 1.200 kg de carga interna ou 4.000 kg de carga externa. Seu comprimento é de 19,76 metros. A largura da fuselagem é de 2,36 metros. Possui 2 motores General Electric T700GE. Possui velocidade máxima de 294 km por hora. Carrega 2 metralhadoras M240 de 7,62 mm. Possui slots nas asas para transportar combinações de foguetes de 70 mm, mísseis guiados a laser e mísseis ar-ar e pode transportar bombas. 3. F-35 Lightning II. O F-35 Lightning II é uma família de caças multifuncionais de um só assento, monomotores e stealth para todos os climas. Esta aeronave de combate de quinta geração foi projetada para realizar missões de ataque ao solo e superioridade aérea. O desenvolvimento do F-35 começou em 1992 e voou pela primeira vez em 24 de outubro de 2000 e o F-35A em 15 de dezembro de 2006. Foi desenvolvido em cooperação com vários parceiros estrangeiros, ao contrário do F-22 Raptor, é destinado à exportação. 3 variantes foram projetadas: o F-35A, o F-35B e o F-35C. Apesar de pretender compartilhar a maioria de suas peças para reduzir custos e melhorar a logística de manutenção, até 2017 a comunidade do projeto era de apenas 20%. O F-35 monomotor assemelha-se muito ao F-22 Raptor com motor duplo. O primeiro F-35A foi lançado em Fort Worth, Texas, em 19 de fevereiro de 2006. Possui um tripulante e velocidade máxima de 1,6 metros ou 1.200 milhas por hora. A autonomia é de 2.220 km com combustível interno e o teto de serviço é de 50 mil pés. Seus armamentos são vários tipos de mísseis ar-ar, mísseis ar-terra, mísseis antinavio e vários tipos de bombas. Além disso, possui um canhão rotativo de 4 canos, montado internamente e pode carregar até bombas nucleares. 2. Boeing 2707.
O Boeing 2707 foi o primeiro projeto americano de transporte supersônico, SST. O design surgiu como uma grande aeronave com capacidade para 250 a 300 passageiros e velocidade de cruzeiro de aproximadamente Mach 3. O objetivo era ser muito maior e mais rápido do que os projetos anteriores da SST como o Concorde. A empresa Boeing tinha trabalhado em uma série de estudos SST de pequena escala desde 1952. Em 1958, estabeleceu um comitê de pesquisa permanente que cresceu para um esforço de $1 milhão em 1960. O SST foi tema de considerável preocupação dentro e fora do setor da aviação. Desde o início, a indústria da aviação havia notado que a economia do design era questionável, preocupações que só foram parcialmente abordadas durante o desenvolvimento, incluindo a questão dos booms sônicos. Um dos principais recursos do design do 2707 foi o uso de uma configuração de asa oscilante. O aumento dos custos e a falta de um mercado claro levaram ao seu cancelamento em 1971, antes de 2 protótipos terem sido concluídos. Tinha capacidade para transportar 277 passageiros, com carga útil no máximo de 34 mil quilos. Seu comprimento era de 93,27 metros e a envergadura de 54,97 metros e a altura de 14,1 metros. Possuía 4 motores turbojato General Electric, que proporcionava velocidade de cruzeiro de 2,7 Mach ou 2.900 km por hora. 1. Northrop Grumman X-47B. Essa aeronave é um veículo aéreo de combate não tripulado de demonstração projetado para operações baseada em porta-aviões. Esta é uma aeronave sem cauda com propulsão a jato capaz de funcionamento semi-autônomo e reabastecimento aéreo. O X-47B voou pela primeira vez em 2011 e, a partir de 2015, seus 2 demonstradores ativos passaram por extensos testes. Em agosto de 2014, a Marinha dos Estados Unidos anunciou que havia integrado o X-47B em operações de transporte ao lado de aeronaves tripuladas, e em maio de 2015, o programa de testes primários da aeronave foi declarado completo. A Marinha usou o software do X-47B para demonstrar capacidades de reabastecimento aéreo não tripulado. Em julho de 2015, a Marinha declarou que os X-47B permaneceriam em condições de voo, em vez de serem convertidos em exposições de museus, permitindo uma variedade de avaliações de acompanhamento. Aqui você encontra novidades em tecnologias, curiosidades e diversão. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado sobre os novos vídeos. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo vídeo.